Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do podcast Rumo à Excelência. Eu sou Gustavo Arantes e responsável por acompanhá-los nessa jornada. No episódio de hoje, vamos tratar um assunto muito legal e em alta, principalmente agora no início do ano, que é sobre planejamento estratégico. Vamos abordar desde conceitos até como realizar a implementação do plano. Antes de darmos início ao episódio, quero fazer um agradecimento especial à Captas, consultoria de recrutamento e seleção. A Captas é uma consultoria focada em médias e pequenas empresas, com equipes especializadas em recrutar para a área de marketing, vendas, engenharia, tecnologia, RH e finanças. Caso você acredite que a pessoa certa pode mudar o seu negócio, entre em contato com o time da Captas, que vai ter o maior prazer em te atender e entender como te ajudar. E agora, apresentando o nosso convidado super especial de hoje, Rodrigo Miranda. Rodrigo Miranda é um empreendedor serial, fundador das startups Zite, Chip e PAC, vendidas em apenas 3 anos para gigantes como Sapori e Americanas. Durante sua trajetória, movimentou mais de 100 milhões em capital de risco e liderou equipes com mais de 300 colaboradores, sempre priorizando inovação e crescimento sustentável. Em 2023, fundou a VPX Company, uma consultoria estratégica voltada a impulsionar empresas em crescimento a atingirem o seu máximo desempenho. Com apenas 2 anos de operação, a VPX já atendeu mais de 80 empresas em estratégia, gestão e M&A. No mesmo ano, junto aos seus sócios, através da T2R Sports, adquiriu a SAF do Rio Branco Atlético Clube, do Espírito Santo, atual campeão estadual do ano de 2024. Parabéns! Atualmente, Rodrigo é CEO da VPX, presidente do Rio Branco e conselheiro de diversas empresas. Rodrigo Miranda, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui conosco hoje. Prazer. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Vamos falar dessas bagunças aí. Rodrigo, semana passada a gente estava junto no evento e você fez uma pergunta para a plateia que era o que era estratégia. E eu fiquei assustado com as respostas que a gente ouviu. Então, antes da gente começar a falar sobre planejamento estratégico, o que é o conceito de estratégia e o que é estratégia de fato? Boa, legal. Excelente pergunta. Só fazendo uma correção importante aqui, eu sou presidente do Conselho do Rio Branco. Ah, perfeito. Boa. Mas, enfim, o CEO do Rio Branco, da SAF, é o Renato, que é meu sócio. Estou falando muito mais para dar o mérito e o crédito a ele, que é o líder desse projeto nosso aí, do que qualquer outra coisa. Eu até tinha pensado nisso, que eu pensei, poxa, você está em São Paulo o tempo todo e sendo presidente do clube lá. Quem dera eu pudesse estar mais próximo lá, mas sempre que dá eu tô lá. Semana passada eu fui ver jogo, etc. Mas eu tô lá no conselho, lá ajudando um pouquinho, do jeito que eu posso. Boa, parabéns. Mas vamos falar sobre estratégia, cara. Eu acho que tem um negócio que tem confundido muito a gente, né, Gustavão, que é o tal do planejamento estratégico. Então a gente acaba confundindo o que é plano e o que é estratégia. Eu gosto até da gente provocar um pouco a discussão mais da estratégia, para depois a gente ir no planejamento. Porque a estratégia, ela vem lá do conceito militar, né, lá de centenas de anos atrás, foi quando os exércitos ali, quem estava em guerra começou a entender que não bastava vencer a guerra, tinha que vencer de uma forma eficiente, porque a guerra é muito cara. Sim. Né? Então você tinha que pensar estratégias não só para vencer, mas que você não consumisse todos os recursos lá, da sua cidade, do seu país, etc. Ganha a guerra, volta muito mais destruído e mais pobre. Exatamente. Né? Então você começa a olhar para um conceito ali de eficiência, tudo de otimização de recursos. Né? Então isso lá no conceito militar. A própria etimologia da palavra ela vem do lance ali de liderar exércitos. Quando isso vem para o conceito corporativo, empresarial, e sendo estudado há, sei lá, 60, 70 anos, os autores eles começam analogamente a estudar o que faz empresas não só faturarem mais ou serem maiores do que os seus concorrentes, mas serem maiores ou crescerem de maneira sustentável, ou seja, com um olho muito para a criação de valor, com um olhar muito para a eficiência na alocação de recursos, etc. Entendendo que, não basta eu ser o maiorzão lá do meu segmento, mas eu preciso fazer isso deixando a última linha, dando retorno financeiro para os acionistas. Então a estratégia ela vai muito em torno disso. Aí eu acho que tem vários autores sensacionais de estratégia, inclusive deixar uma dica, pessoal, quem quiser entender quase que toda a história da estratégia, tem um livro que chama Safari da Estratégia. Legal, vou anotar, porque eu adoro leitura. Cara, assim, é um livro denso, é um livro para ser estudado, não é para ser lido. Que ele passa por todas as escolas da estratégia, você vai ver que não... É um tema, Gustavo, que causa muita discussão. É só teoria? Será que isso realmente é importante? Ou isso é besteira, é bullshitagem, etc.
Cara, eu acho que tem vários conceitos, várias escolas, e todas elas trazem ensinamentos muito interessantes, e esse livro passa por todas as escolas. Mas tem um cara que ele talvez seja o grande divisor de águas, que é o Porter, lá na década de 80, Perfeito. etc., que ele começa a trazer frameworks, começa a trazer ferramentas que elas aterrizam mais o conceito da estratégia, né? E o Porter, ele define algumas vezes a estratégia, mas a mais clássica é que uma estratégia ela visa posicionar uma empresa no mercado, no seu mercado, com o objetivo de obter uma vantagem competitiva. Então, a estratégia ela sempre vai estar rondando em torno desse tema, ou quase sempre em torno do tal da vantagem competitiva, que é o quê? Cara, eu criar diferenciais, operar de maneira diferente da minha concorrência, com o objetivo de gerar mais resultado financeiro E esse do que a minha resultado concorrência. pode ser maximizar faturamento, otimizar resultado da última linha, ser mais eficiente. Exato. A melhor métrica, né? E a gente sempre fala isso, cara, que o faturamento ele é uma métrica ruim para a estratégia. Não estou dizendo para a empresa, estou dizendo para a estratégia. Tá. Faturamento é uma métrica ruim para a estratégia. Porque o faturamento você compra. O exemplo que a gente sempre dá é, cara, se você vender uma nota de $100 por $50, você vai faturar $50, só que você destruiu o valor. Uhum. Né? E a gente tem vários casos desses no mundo, startups de margem de contribuição negativa, etc., que faturam pra caramba, mas nunca vão deixar resultado. Então, o compromisso da estratégia, o olhar do estrategista, Gustavo, ele é muito na criação de valor. E a melhor métrica para isso é o retorno financeiro do acionista, ou o retorno sobre o capital empregado. Um olhar de, cara, eu tenho tanto de capital aqui investido nesse negócio. Quanto que isso me gera de rentabilização ano a ano? Então, repare que eu não estou falando só de lucratividade, não estou falando só de faturamento, tá? Eu estou falando de olhar, cara, a otimização do capital investido pelos acionistas. Cara, qual é o modelo que eu vou ter a minha empresa, que eu vou investir lá, sei lá, 10 milhões de reais, que esses 10 milhões mais vão retornar percentualmente ali no ano a ano. Então, tem um olhar muito para criação de valor, para margens. Né? Tem uma brincadeira que a gente faz, cara, você pega lá um cara super financista, caixa, o cara vai olhar fluxo de caixa. Um estrategista, ele tem um olhar muito na margem. Caraca, sabe aquela coisa de olhar para a Ambev e falar, cara, como é que os caras têm 33%, 35% de margem? Você vê que o cara ele fica ali apaixonado como que esses caras vendem cervejas a preço competitivo e conseguem ter uma margem dobro, 3 vezes maior do que a sua concorrência. Entender qual é a organização interna que permite isso, é muita eficiência, sabe? Na alocação de recursos, na escolha do que vai fazer, na escolha do que não vai fazer. Então o olhar do estrategista está muito nisso, tá ligado muito à margem e ao retorno financeiro. Então esse costuma ser o olhar do estrategista. E a estratégia nada mais é do que isso. Né? É um tema quase que financeiro. Como que eu faço a minha empresa dar mais retorno financeiro do que a concorrência? Esse é o desafio dela. Né? Aí você vai ter ali uma série de coisas para discutir dentro da empresa, quem que a gente vai atender, qual que é a proposta distintiva de valor que a gente vai ter, que isso, no final do dia, tem esse objetivo, aumentar o retorno financeiro que a gente tem. Mas por onde que começa? Porque eu fiz engenharia, a gente estava conversando aqui antes, e lá na engenharia a gente fala sobre as 5 leis de Porter, 5 forças de Porter, a gente fala matriz BSC, Canvas, enfim, diversas metodologias, mas que no final eu estudei mais metodologia do que aplicabilidade delas e, de fato, conceito e profundidade de estratégia. Para quem não sabe nem implementar as ferramentas, mas por onde que se começa a desenhar uma estratégia? Legal. E aí, esse já é um ponto de atenção. Começar pela ferramenta eu acho que é o lugar errado. Perfeito. Tá? O Porter ele teve essa capacidade, né, de, a partir de conceitos que ele domina como ninguém, você vê ele falando, você quase se emociona, né? Transformar os conceitos em ferramentas. Mas não tem como eu partir para um BSC, que é uma ferramenta de desdobramento da estratégia, não tem como partir do BSC se eu não tiver uma estratégia antes. E a estratégia, cara, é uma formulação, ela é um texto. Tá? A gente vai fazer ela no Word ali. E tem alguns passos, né, que eles quase sempre se repetem em empresas que têm uma estratégia sólida. Né? O primeiro, cara, é um segmento alvo no mercado. Então, perfeito. Quando você estava me contando sobre a Capta, você falou muito bem, cara, a gente é focado, uma consultoria focada em tal público, a gente tem essa e essa vertical. Então, parte muito disso, de você entender que se você for tentar atender todo mundo, você não vai conseguir se posicionar para ninguém, isso gera confusão e você não consegue se organizar internamente, cria ineficiência. Então, primeiro passo, olhar para um segmento do mercado, principalmente empresas pequenas, tá? Olha para um segmento do mercado.
Lá na VPX, por exemplo, a gente está focado em atender pequenas e médias empresas em crescimento, que faturam até 100, 150 milhões ano, né? E a partir... Por que é importante eu ter o segmento alvo? Porque essas empresas, esse range de empresas, elas têm necessidades específicas, que são diferentes de empresas que faturam 2 bi, Com 5 bi, certeza. né? Então, quando eu consigo entender melhor esse cara que fatura 200 milhões, 100 milhões por ano, eu falo, cara, o que esse cara valoriza na hora de contratar uma consultoria estratégica? Cara, ele valoriza um preço mais acessível, ele valoriza uma consultoria que vai entrar na execução também, não só entregar um PowerPoint. Então eu começo a entender as necessidades dele para poder chegar no segundo ponto que é fundamental, que é a tal da proposta de valor. Perfeito. E a proposta de valor nada mais é do que aquilo que me diferencia da minha concorrência. Beleza? Então, pô, lá na VPX a gente tem alguns componentes de proposta de valor. Cara, além da estratégia, a gente entra muito no financeiro. Isso para essas empresas é muito valor, porque essa galera não tem um conhecimento financeiro aprofundado. Geralmente esse gerente financeiro se distancia muito. É um cara de contas a pagar, contas a receber. E geralmente é o cara de confiança. Né? Exato. Geralmente é o cara de confiança, né, que virou o CFO da empresa. Mas você tem uma proposta de valor que te diferencia da sua concorrência. Pode ser ligado a preço. Cara, no meu mercado é você quem tem um preço mais competitivo. Estratégia da Ryanair, lá, aquela companhia aérea da Europa. Perfeito. Cara, a proposta de valor deles é isso, é ser a passagem mais competitiva da Europa, ponto. Tá? Pode ser uma proposta de valor ligada à experiência, como é o caso do Starbucks. Não é o melhor café, mas, cara, é a melhor experiência longe de ser o mais acessível. A proposta de valor deles é melhorar a experiência do usuário ao tomar café. Por isso que tem aquele padrão das cafeterias, o Wi-Fi, etc. Tal. Então, algo que te diferencia da sua concorrência. Terceiro, a gente sempre fala na cadeia de valor sob medida, ou seja, você não basta ter uma proposta para o seu cliente que seja diferente. Para você ter uma estratégia de verdade, você vai precisar pensar em como se organizar internamente diferentemente da sua concorrência. Porque só assim você vai conseguir não ser copiado e escolher o melhor conjunto de atividades para atender esse cara. Vou te dar um exemplo. Lembra que eu falei da VPX que esse cliente que a gente atende, ele valoriza muito um preço mais competitivo? Perfeito. Então, como que a minha cadeia de valor enquanto consultoria a gente se organiza? Cara, nossos projetos a gente vai operar eles de forma remota com os nossos clientes. Que assim eu economizo no deslocamento de consultores, economizo na ociosidade e consigo reforçar minha proposta de valor para esse cara, que é ter uma consultoria estratégica de qualidade e um preço mais competitivo. Então eu faço escolhas que sejam mais alinhadas com a minha proposta de valor ao meu cliente. Diferente da McKinsey, diferente da Falcone, diferente, né, da Dom Cabral, etc., que tem um atendimento presencial. Então você repara que a gente vai criando uma série de coisas. Por último, trade-offs, compensações. Entender que não dá para entregar tudo para o seu cliente. Se ele quer uma consultoria um pouco mais barata, ele não vai ter um consultor presencial todo dia no escritório dele. Né? Se ele quiser um consultor presencial todo dia na casa dele, no escritório dele, ele vai precisar contratar a Falcone, que vai cobrar talvez 5 vezes mais do que a gente cobra. E tá tudo certo, porque clientes diferentes reconhecem valores diferentes. Então você precisa minimamente desses 4 passos. Um segmento-alvo, uma proposta de valor distintivo, uma cadeia de valor customizada e trade-offs muito claros. E sempre que eu ouço essas conversas sobre estratégia e se fala sobre missão, visão, propósito, valores, é a clássica discussão sobre esse tema. Para mim, missão é muito claro, né? O ponto A, onde a gente está, visão, o ponto B, onde você quer chegar, e os valores, vamos imaginar que é o guarda-reio dessa estrada, para que você não tome atalhos e caminhos que você vai se arrepender ou vai despencar lá de cima. Para ti, o quanto que de fato isso é relevante, o propósito da empresa, porque eu vejo mudar ao longo do tempo, sendo que a essência da empresa muitas vezes se perde nessa trajetória. Você fala, cara, essa não é mais a empresa que eu construí, essa não é a empresa que eu fiz há X anos atrás. Boa. Cara, empresa existe para dar retorno financeiro para o seu acionista. Perfeito. O que você vai fazer com o retorno financeiro que a Capitals vai te dar é problema seu. Agora, uma empresa, um CNPJ, ela existe para dar retorno financeiro. Beleza? Eu não estou dizendo aqui que a missão, visão, o lado aspiracional, o propósito, etc., tudo bem, beleza, mas isso não é a estratégia em si. A estratégia é uma discussão muito pragmática. Quem eu vou atender, como que eu me organizo internamente para maximizar o valor que eu vou criar para os acionistas e também para o cliente, tá? A estratégia, ela diz isso. Como que eu crio um valor a mais para o meu cliente e isso se reveste também um valor a mais para o acionista. Não é um em detrimento do outro. Beleza? Então, assim, o visão, missão e valores é até interessante, porque ele é um outro framework, né?
mas que eu já estudei pra caramba, já pesquisei, eu não acho da onde ele surgiu. É umas coisas meio picotadas, assim, o Drucker falou de um negócio, o Jim Collins falou de outro, lá o Edgar Schein falou de valores, etc. Papai, alguém juntou isso e começou a rodar. Mas, de qualquer forma, é interessante você ter isso na sua empresa, às vezes, como uma ferramenta de comunicação. Falar para os seus colaboradores, falar para os stakeholders, falar para todo mundo que está externo à empresa, cara, é isso aqui que a gente faz, a gente quer chegar lá, etc. Show de bola, show de bola. Mas esse é o fim da sua formulação estratégica, né? E não o início. E não o início. O início estamos fazendo 12% de margem EBITDA, queremos sair de 12% para 18%. Tá bom, como que a gente vai fazer escolhas inteligentes aqui dentro da empresa, se organizar de uma maneira inteligente, para que a gente maximize essa margem, ou retorno financeiro? Entende que é uma discussão até mais pragmática, mais simples? Muito mais. Em que a gente fica formulando aqui, cara, puta, o nosso propósito é através do não sei o que e tal, o BREG, sei lá o que é. Eu acho legal, acho bacana, convence gente, ajuda o RH a contratar, então, mas, porra, não é estratégia. E como que, depois que eu sei o que eu quero fazer, por exemplo, eu quero aumentar a minha margem EBITDA de 20% para 30%. Legal, muito bom. Qual que é o próximo passo? Como que eu consigo implementar? Até porque muita gente tem dificuldade de entender conceitos de objetivos e metas. Total. As pessoas não sabem isso. E aí, esse ponto, ele é bem importante, assim, né, cara? De novo, tem empresas que eles operam numa lógica de crescimento, de growth, etc., que se dane a margem, tá? Principalmente startups, tá? Eu já vivi esse mundo, porra, não gerava um centavo de lucro, era uma outra lógica. Aqui, acho que você capturou bem aí, a gente está dizendo empresas que olham para maximizar o resultado operacional. Perfeito. Beleza? Quando a gente parte desse objetivo de margem, a gente vai fazer toda essa formulação estratégica, tá? E aí uma coisa que a gente trabalha muito forte na VPX é a validação financeira dessa estratégia que a gente está fazendo. Que é o quê? Preciso transformar isso aqui num modelo financeiro. 100% dos nossos clientes, a gente faz a estratégia e depois valida num modelo financeiro. Que é o quê? Cara, se eu sou a VPX, eu estou falando que eu vou vender consultorias a um preço mais competitivo, com consultores remotos, etc. e tal. Eu preciso refletir isso aqui nas premissas financeiras e projetar os próximos 5 anos com premissas muito bem descritas para eu entender o seguinte: preço competitivo é o quê? Qual que é o ticket? Ah, cara, ao invés de ser, sei lá, vou chutar, ao invés de ser 50 mil da Falcone, nós vamos cobrar 15, 12, 10, sei lá o que é. Tá bom, então o ticket vai ser menor, legal. Nós vamos operar remotamente, legal, então a gente vai ter uma eficiência de tempo ali, uma consultoria, cara, assim, normalmente você tem 20, 30% de ociosidade dos consultores. Perfeito. E se eu não tiver essa ociosidade? 100% vai conseguir estar alocado, etc. Tal. Você consegue refletir tudo isso no modelo financeiro para validar, fazer uma primeira validação se aquela tese estratégica que você fez, ela tem potencial de ser realizada. É claro que tudo isso que depois vai precisar ser executado e gerenciado, mas essa validação da estratégia ela é fundamental. E muitas casas de estratégia elas não fazem essa validação, a gente não abre mão, porque não adianta nada, uma tese bonita se ela não passar nem de um teste de premissas financeiras. Então a gente sempre faz isso sim. Pra você ter ideia de uma razão de tempo, se a gente gastar 2 meses numa estratégia, a gente vai gastar 1 mês só na modelagem financeira dessa estratégia, né? Para a gente ver se de fato aquelas escolhas que nós estamos fazendo, elas tendem a nos levar para um resultado financeiro que a gente esperava ali. Beleza, então sei onde eu quero chegar, tenho claro o ponto final e como que eu começo a fazer esses desdobramentos. Eu deveria juntar todo meus diretores, deveria juntar os meus gerentes, quebro isso em indicadores principais, como que eu faço essa formulação? Primeiro, né, a gente vai sair lá qualquer coisa eu posso disponibilizar até um exemplo de uma estratégia para a galera tangibilizar. Tá? Legal, uma formulação, um texto, né? É uma tese. Como é que eu vou vencer esse jogo de consultoria? Olha, minha tese é essa. Existem clientes de empresas pequenas e médias em crescimento que estão buscando uma consultoria pagar um pouco a menos que a concorrência, e aí para isso elas vão abrir mão de ter consultores presenciais. É uma tese. A pessoa às vezes acha que vai ofender e fala: a estratégia é teoria. Não, você está certo, a estratégia é uma teoria mesmo, que vai precisar ser validada na prática. Então a primeira estratégia é uma tese, tá? De como é que a gente vai vencer esse jogo. No planejamento eu faço uma primeira validação de premissa e eventualmente já ajusto ali. Depois que eu saio disso aqui, Gustavão, vou pegar aquela estratégia, eu vou dividir ela em objetivos estratégicos, tá? Perfeito. Repara, só depois de 3, 4 meses aqui que eu vou começar a desdobrar em objetivos estratégicos, que você vai sair da minha formulação.
como que a gente faz isso? Vou te dar um exemplo, tá? E aí entram as ferramentas de desdobramento estratégico, como é o caso do BSC, que você citou, tá? BSC, ele propõe um framework, a gente vai dividir ele em objetivos financeiros, clientes, processos internos e crescimento e aprendizado, tá? São 4 dimensões. E aí, cara, a gente vai pegar o seguinte, vamos na questão de processos internos. Quando eu coloquei na minha formulação estratégica que eu vou operar com consultores remotos, não é porque eu quero, é porque isso vai me permitir ter uma produtividade de consultores muito acima da minha concorrência. Então, isso da minha formulação, Gustavo, automaticamente vai virar um objetivo estratégico. Obter uma produtividade de consultores acima do setor. Virou um objetivo, certo? Se agora tem esse objetivo de uma produtividade acima da minha concorrência, agora eu posso definir o KPI para isso. Opa, eu vou medir receita dividido pelo número de consultores que eu tenho. E para eu validar aquela minha formulação, eu preciso comprovar que esse indicador ele é maior do que a média do setor. Tá certo? Ah, pô, onde é que eu acho dados disso? Cara, tem várias fontes de dados, etc. Tem muito conhecimento de mercado também, mas o ponto é esse. Da minha formulação, eu vou sair lá para os meus objetivos estratégicos. Quanto que eu quero ter de receita, quanto que eu quero ter de margem, o que eu quero entregar de proposta de valor para o meu cliente. Eu realmente estou sendo mais competitivo, que a minha concorrência eu posso medir, índice de competitividade, posso ver quanto por cento mais barato eu estou do que a Dom Cabral, do que a Falcone, etc. Então a gente transforma essa formulação em objetivos e posteriormente em KPIs. E essa aqui é a base para a gente partir para um modelo de execução. Tá? Então esse é sempre o passo a passo. Uma formulação estratégica, uma validação de premissas financeiras e agora eu transformo tudo isso em objetivos e KPIs normalmente, tá? Só para dar um insumo para a turma, 16 a 18, 16 a 20 indicadores são suficientes para mapear a execução estratégica. Não é só o financeiro, tem que olhar para os indicadores de clientes, olhar para os indicadores de processos internos e também lá o crescimento e aprendizado, que é RH, cultura, gestão, TI, que é a última dimensão. Você deu um exemplo bem legal. Quando a gente cria os objetivos, depois a gente vai traduzir em KPIs ou KPIs e até em metas, né? Exato, que é o próximo passo. Só que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o conceito do que é um objetivo. Por exemplo, eu, Gustavo, tenho o objetivo de ficar rico. Ok. Só que ficar rico, para um é uma coisa, para outro é outra coisa, né? Ele não é mensurável. E aí a gente vai para as metas ou os indicadores. Mas só que, principalmente metas, tem o framework lá, né, das metas SMART, sim. que sempre é legal de seguir. Que a meta precisa ser específica, precisa ser mensurável, precisa ser atingível, relevante e ter um tempo determinado. Então, às vezes ser rico para ti, fala, cara, para você que já é rico, Rodrigo, tem que ser 1 bilhão. Mas para uma pessoa que está surgindo, emergindo, fala assim, claro. 1 milhão eu seria uma pessoa rica. Tudo bem, mas 1 milhão ela é específica, irrelevante, atingível, mas tem um tempo, até quando você quer fazer isso? Perfeito. Então as pessoas precisam de começar a saber diferenciar melhor e como criar, né, KPIs e como criar metas numéricas dentro da empresa. Total. E aí, nesse ponto, você lembra que a gente fez aqui toda a nossa projeção financeira. 80% das metas, elas vão sair dessa projeção financeira. Legal. Entendeu? Porque lá, se eu fiz um bom trabalho de modelagem, eu vou conseguir extrair de lá qual deve ser a minha produtividade por consultor, por exemplo, e eu já reflito nisso no que a gente chama de painel de bordo, que é uma coisa simples, cara, onde eu vou ter ali os 16 indicadores listados, 18, que quer que seja, mês a mês, com esse marco temporal que a gente chama de meta. E aí eu acho que tem um ponto muito legal em cima do que você falou, que é o que pode ser rico para você, pode ser diferente para mim, etc. Quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente é obrigado, se a gente for sócio, a gente é obrigado a se alinhar. Legal. E definir isso. Então, isso começa a se tornar um acordo. Metas são acordos. Não é isso? Por isso que eu gosto sempre de, se você tem investidor, tem acionista externo, cara, apresenta um plano de metas, porque se o cara aprovar, ele está dizendo, olha, se vocês atingirem isso aqui, eu vou ficar satisfeito. E aí entra uma dúvida. São os acionistas, são os donos da empresa que tem que determinar isso? Porque eu sou uma pessoa extremamente longoprazista. Okay. Eu sempre penso no longo prazo, tudo eu falo, olha, no futuro vai ser melhor. Todas as minhas ações de vida hoje, de economias de vida, de jeito de viver junto com a minha esposa, é sempre pensando no longo prazo que o futuro vai compensar a ideia dos juros compostos. E na Captas também, dentro da empresa, a gente sempre vive o longo prazo, a gente sempre estrutura o máximo para que no futuro a gente seja a empresa que a gente quer se tornar.
Como equilibrar essa balança? São sócios que determinam isso? Quem que é responsável por determinar se é o agora ou longo prazo? O que eu gosto de fazer, tá, cara? Num processo onde você tem acionistas externos à operação, tá? Tá. Mas se não for externo também, você vai ter que fazer da mesma forma. A diferença é que você vai fazer com quem está trabalhando. Cara, os sócios, os acionistas, eles precisam encomendar esse plano. Muitas vezes a gente faz um planejamento estratégico sem encomendar. O que é encomendar? Cara, quanto que eu quero de faturamento, margem, endividamento máximo, distribuição de lucro, etc. Definir ali 4, 5 anos. Quanto que eu quero para daqui a 5 anos? Quanto que eu quero esse ano? Você deveria começar, na minha visão, encomendando o plano, os acionistas, e eles concordando. Eu já passei por um exercício numa empresa familiar que eu era conselheiro, onde foi isso. Pessoal, anota no papel, cada um, quanto que é de faturamento, quanto que é de margem, quanto que é a distribuição de dividendos e qual que é o endividamento máximo que vocês aceitam. Cada um anotou, depois abriu, falou, olha, convergiu mais ou menos, vamos travar em tanto, vamos travar aqui, papapá. Você encomendou isso. Show, os acionistas. O que acontece? O CEO agora ele vai pegar isso, ele vai elaborar, ele vai conduzir, coordenar o plano estratégico. Qual que é a estratégia que a gente vai, quem que a gente vai focar, quais linhas de produto que a gente vai fazer, que não vai fazer, quais vão ser os canais de aquisição. Você vai passar por tudo isso num bom planejamento estratégico. E aí depois, normalmente ali de 3 meses, etc., você volta com os acionistas e apresenta esse negócio. E aí, assim, você não precisa... Não estou falando de missão, visão e valor. Então, assim, pessoal, olha, vocês encomendaram isso. O caminho que eu estou enxergando para atingir esses resultados que vocês me pediram é esse aqui. Nós vamos focar em tal segmento, nós vamos, cara, ter essa linha de produto, etc. E aí uma projeção financeira que ela embase isso. Fala, ó, cara, tá aqui dentro. Nós vamos crescer o time assim, nós vamos precificar dessa forma. Uma projeção financeira que é a coisa mais material, né? Mais clara possível. Uhum. E aí os acionistas precisam aprovar. E fala, Tá. cara, e eu acho que uma empresa que ela começa a ter um nível de governança acima, inclusive assinar, tá bom, estamos de acordo com esse plano aqui, anexa isso, roda no e-mail para todo mundo. Ou seja, os acionistas encomendam, os donos do capital encomendam, o CEO lidera e coordena o plano estratégico, apresenta, os acionistas aprovam. Daqui para frente, cara, é um exercício de orçado e realizado, de cobrar a execução daquilo que foi combinado. E quando você faz esse planejamento, fazer o orçado, sempre deve se considerar um cenário otimista, um cenário pessimista, Legal. Um cenário realista, e como que equilibra esses 3 cenários? Cara, sugestão que eu sempre dou, assim, o primeiro cenário é negociar com os acionistas. É o cenário que eles estão encomendando. Tá? Pô, não dá para chegar, você vai ter que explicar para eles por que não dá para chegar. Ó, cara, vocês estão fazendo aí real, olha que não tem como, essa premissa, etc. Você vai ter que negociar uma negociação, né? Falando de uma empresa com nível de governança um pouco acima. Esse aqui é o plano, a gente chama o BP do conselho, o plano base, ou o orçamento, etc. O que eu sugiro é quando você for levar isso para desdobrar dentro da sua empresa, você desdobre um plano que seja um pouco mais agressivo. Tá? Em termos de faturamento, em termos de otimização de recursos, em termos de margens. Para quê? Para criar ali um gap entre o que o conselho ou que os acionistas estão esperando e o que o seu time está esperando, está correndo atrás de entregar, inclusive para receber bônus. Então você cria esse gap aqui, às vezes de 15%, 20% entre o orçamento do conselho e a meta dos funcionários, dos gestores, que te dá uma margem de segurança para você trabalhar e corrigir rota. Quando você alia o mesmo BP com acionistas e com o time interno, você não tem muita margem para fugir. E, cara, assim, a única certeza de um BP, Gustavo, é que não vai sair exatamente como a gente planejou. Pode ser melhor, pior. Então, por isso que eu sempre gosto de ter essa margenzinha ali, esse rangezinho aqui pra gente poder trabalhar nas metas. Uma gordurinha, né? Uma gordurinha, exatamente. Mas de uma maneira fair. Inclusive alinhado, falando com os acionistas, olha, vocês estão satisfeitos com isso? Porque eu vou desdobrar metas mais agressivas. Mas isso aqui é o que vocês estão satisfeitos? Show de bola. Né? Chama os seus gestores e fala, galera, olha, aqui estão as metas pra gente pegar. E, bicho, do que gerar mais de valor do que o conselho está esperando, 50%, 60% nós vamos distribuir em bônus e tal. Vamos deixar todo mundo rico. A lógica é todo mundo ficar rico, crescimento sustentável a longo prazo. Então essa é a dica que eu dou, você ter esses 2 BPs aí. E, Rodrigo, muitos dos nossos clientes na Capta são médias e pequenas empresas, assim como o seu público-alvo, só que diversos deles cresceram até um certo ponto, tiraram do 0 para o 3 na raça. Transpiração, pouquíssima inspiração. E não digo que estão errados, porque eles conseguiram levar o negócio. Estão pagando as contas, estão sobrevivendo e estão evoluindo.
Mas muitas vezes você fala, cara, e o que você quer de longo prazo? Muitos não sabem. Exato. Tem até aquela passagem do Alice no País das Maravilhas, que quando ela tá perdida no País das Maravilhas, ela encontra um gato. E ela pergunta pro gato, para qual caminho eu devo seguir? Ele vira e fala assim, depende, para onde você quer ir e onde você quer chegar. Ela falou, eu não sei. Ele falou, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vale. E isso, realmente, o plano, você tem que ter um para onde ir, quando chegar. Pode ser que no caminho você mude, mas por opção, mas você sabe para onde você quer ir. Mas por que tanta pequena e média empresa subestima o planejamento? Cara, eu acho que primeiro assim, boa parte das empresas aqui no Brasil, elas foram criadas para subsistência, certo? Não foi uma lógica de empreendedorismo igual a gente tem o privilégio hoje, né, de sentar aqui eu e você, a gente discutir futuro, estratégia, tá? Pô, isso não é realidade, né? Isso é uma bolha que a gente vive. A maioria das empresas, meu pai, por exemplo, pô, ele não tem essa discussão, mas criou uma família, saiu do nada e tal, criou uma família muito bem com a empresa dele, mas meu pai, sei lá, não sei se ele fecha DRE todo mês e tá tudo certo, entendeu? Perfeito. Tá tudo certo. Agora, eu acho que se você começa a ter planos mais audaciosos na sua empresa, definir isso de para onde você quer arrumar, vai te dar uma... Pô, dependendo de onde você quiser estar daqui a 5 anos, 7 anos, 10 anos, isso vai trazer muita consciência e talvez até sentido para aquilo que você está fazendo hoje. Né? E até discussões, exemplo, pô, se eu quero ser a maior consultoria do Brasil, não vai dar para eu ficar só no Espírito Santo, é meio lógico, né? Sim. Mas se eu não tivesse essa discussão antes, cara, sei lá, vou ficar no Espírito Santo, porque é mais fácil captar cliente no curto prazo, eu tenho uma rede de relacionamento. Agora, quando você fala, infelizmente, né, cara, você fala de gestão, estratégia no Brasil, eu acho que tem 2 grandes detratores, assim, né, cara? Um é que isso não é para mim. Isso é para empresa grande, o que é uma pena, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso. E o outro é que, pô, isso é bullshitagem. O que importa mesmo é a execução. Tá? Só que executar bem um plano errado, você vai arrumar em direção ao muro. Cara, te afirmo, tá? Execução não é o problema das empresas aqui no Brasil. A gente executou pra caramba. O ponto é, o que você tá executando? Essa é a pergunta. Execução, tá bom. O que você tá executando? É o que você acorda e magicamente você fala, hoje eu tenho que fazer. Hoje... Aí você vai ter uma série de ações descoordenadas, tá certo? E que elas vão te arrumar, sei lá, para qual caminho. Ou talvez que elas só vão te trazer mais faturamento e não uma eficiência operacional. Né? Então, o objetivo, o plano, a estratégia é o que traz uma coerência para tudo isso que você está fazendo de curto, médio e longo prazo. Né? Então, é uma pena que aqui no Brasil a gente ainda tenha tantos detratores, assim, a gestão isso é besteira, meu irmão. Lá no meu negócio nunca foi assim, etc. Ok, só não esquece que, pô, tá ficando cada vez mais competitivo. Qualquer setor. Isso é uma coisa estudada há 50 anos. Todas as formas de atrair clientes estão sendo mais competitivas. Tudo está mais competitivo. Contratar está mais competitivo. Arranjar bons fornecedores está mais difícil, etc. Então, o que valia 20 anos atrás, talvez não vai mais ser suficiente agora, né? E tem um outro ponto, cara, que é empreendedor bom, ele normalmente tem um feeling bom. Então, ele vê aquela oportunidade, vai e tal. Quando você é pequeno, é menos arriscado. Quando você começa a ficar grande, você ir só no feeling, começa a ter um risco maior. Então, será que na hora de parar um pouco e a gente botar no papel? Você falou, pô, boa parte das empresas não tem um plano, não tem uma estratégia, não tem formalizado. Fala isso por causa própria. Quando você vai conversar, você acaba descobrindo ali, cara, que 80% tem uma estratégia, só que tá na cabeça do dono. O cara começou um negócio com uma estratégia, falou, pô, bicho, meu setor não tem ninguém que vendia mais barato. Aí o que eu fiz? Cara, eu parei de entregar na casa das pessoas, as pessoas vinham aqui, então eu consegui vender mais barato. O cara te explica uma estratégia, só que tá na cabeça dele. Só que uma estratégia que ela não pode ser comunicada, ela é impossível de ser executada. Então você, em algum momento, você vai ter que botar isso no papel, você ser capaz de comunicar pro seu time, né? Para que isso consiga expandir e permitir que a gente tenha um crescimento sustentável no longo prazo. Tem alguma hora, a partir de determinado ponto, que se deve ter isso, ou do D0, da concepção do negócio, já vale a pena criar estratégia? Aí eu vou fazer um disclaimer, fiz até um post sobre o tal do viés da confirmação, né? A gente sempre tende a achar que buscar evidências que aquilo que a gente acredita de fato é verdadeiro, né? Então, eu vou te falar, eu acho que a estratégia ela tem que vir antes de qualquer coisa. Perfeito. Beleza? Só tô fazendo esse disclaimer para quem tá ouvindo em casa. Cara, isso é uma opinião baseada nas minhas vivências. As empresas que eu criei sem estratégia foi muito mais difícil do que as empresas que eu criei com estratégia.
traz mais clareza, etc. Mas isso pode e deve ser um viés meu. Agora, por que fazer isso antes de qualquer coisa? Porque pode ser, tá, Gustavo, que você consiga crescer sem uma estratégia. E quando você estiver grande, vai ser mais difícil ainda e mais caro ainda para você conseguir ter uma estratégia clara. Então, vários clientes que eles contratam a gente vê e fala, cara, você já imobilizou 100 milhões, 200 milhões em loja, em, sei lá, em centro de distribuição, etc. A partir de agora não tem muito o que fazer. Não tem como eu reformular sua empresa toda uma hora para outra. Você tem que passar aqui por 5 anos de mudança estratégica. Então, não é justo a gente pensar antes de começar a executar. É só isso que eu estou propondo. Não estou propondo sentar... Fazer um grande plano. Cara, eu não estou propondo post-it na parede. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. É uma coisa mais simples que isso. Cara, explica para mim qual que é a sua tese. Porque se você está entrando no mercado de recrutamento, você viu alguma oportunidade? Explica para mim que oportunidade é essa. Em qual tipo de público? O que você vai fazer de diferente para que você não tenha que competir só no preço? É só isso. Vamos pensar. E aí, beleza, eu posso entrar no jogo e trazer um pouco mais de estrutura para discussão, mas, cara, no final do dia é isso. Vamos escrever aqui qual que é a nossa tese, depois a gente valida no dia a dia se esse negócio realmente está fazendo sentido ou não. Eu acho que, cara, quanto antes você conseguir fazer isso, acho que você vai ter mais clareza, vai otimizar mais os seus recursos e vai ter menos aquela sensação de que está perdido, vai conseguir separar o que é oportunidade e o que é distração no seu negócio. Esse é um negócio muito importante e geralmente custa caro. Montei uma estratégia, minha empresa deu certo, sobreviveu os anos iniciais, já passei ali 5 anos de existência, eu sou um sobrevivente no Brasil. Venceu. Maravilha. Só que a minha empresa começou a crescer. E quando a gente começa a empresa, ser completamente... O seu time é formado por muitas pessoas mais altruístas, tem muito mais missionários do que mercenários dentro do seu negócio. Cara, minha empresa está crescendo, trazendo mais pessoas. Essa empresa não usou a Captas para contratar as pessoas certas para essas cadeiras, e aí começa a se tornar um pouco mais complexo, porque começa a ter um jogo de interesse. Claro. Cada área acha que a sua área é a mais importante da empresa, claro. Cada pessoa acredita que o seu OKR, ou que o seu objetivo é o maior da empresa. Como que fica a mediação desses conflitos na medida que a empresa cresce? Cara, eu acho que primeiro, chovendo uma olhada aqui, mas acho que uma boa estratégia vai deixar claro o que é prioridade, etc. Por isso que eu não sou adepto de OKR, onde os próprios times participam da definição de objetivos e indicadores, etc. Cara, eu acho que o desdobramento da estratégia, infelizmente, ele tem que ser um negócio mais top-down. Olha, é isso que vai levar os acionistas para onde eles querem, tá bom? Então, você que é o head aqui da área de CS, cara, essas aqui são as suas metas. Você tá de acordo com isso? A gente vai concordar antes, mas se você chegar num limite, cara, que você não concorda com isso, putz, eu vou ter que abrir mão de você. Perfeito. Né? Então, eu acho que uma boa estratégia, ela vai dar clareza. Um negócio importante, tá, Gustavo? No caso da VPX, um modelo de compensação, em algum momento, eu levei 1 ano e meio para chegar no momento de implementar um sistema de compensação variável dentro da empresa, onde a gente alinha acionistas, colaboradores e clientes. Então, todos os colaboradores da VPX hoje, que são elegíveis para bônus, variável, etc., que é mais de 80% da empresa, certamente, eles têm uma grande fatia da sua remuneração variável atrelada às metas globais da empresa, que são 4 metas. Tem as lá diárias e algumas individuais também, mas, cara, o principal são as metas da empresa. Então, acho que você faz todo mundo, de alguma forma... Olhar para a bola, né? Olhar ali pro que realmente interessa, sem ficar muito esse negócio de olhar pro seu próprio umbigo, né? Eu acho que é isso. Mas no final do dia, cara, a empresa é um organismo complexo, assim. Acho que é ilusão a gente achar que vai ter um dia que todo mundo vai acordar feliz. Ah, tá bom, vou ceder meu orçamento para você, etc. Porra, acho que é ilusão, entendeu? E o que eu falo com o meu time, eu acho que todo mundo devia estudar negociação. Todo mundo que quer ser gestor devia estudar negociação, porque no fim do dia, as relações de gestão, de liderança, etc., elas são negociações. Sim. Se você é meu par, por exemplo, cara, você tá lá na área de CS, eu tô na área comercial, pô, bicho, olha só, eu tava precisando de tal coisa aqui, que eu acho que em compensação vai te ajudar muito. Tal e tal forma, trazer leads de mais qualidade, tal, que vai ajudar a sua meta de retenção. Acho que às vezes falta essa habilidade de você mostrar o que de fato isso vai gerar de resultado para o outro, para a empresa, etc. Falta isso nos gestores. E aí depois acaba cada um criando seus cilinhos, né? Ai, o meu time. Ai, o meu não sei o quê. Exato. Ai, porque o meu time não pode. Porque, cara,
Aí você começa a criar os silos, começa a ser um nós contra eles, entendeu? E aí tem que ter também, que eu acho que é uma parte cultural disso, ter um nível de intolerância dentro da empresa. Olha só, você não entendeu. Se a gente tem metas globais, é pra você entender, cara, que são essas 4 coisas que importam. O que você tá fazendo aí é pra olhar só pra sua área. Se você continuar dessa forma, tchau, é rua. Não faz sentido, não vai continuar aqui dentro. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter um nível de intolerância que, aliás, eu acho que boa parte das empresas médias aí, elas não têm isso de forma estruturada, como que avaliar pessoas, como, cara, tomar a decisão de demitir, fazer, etc. Então, às vezes você chega na empresa, tem lá um colaborador que está na empresa há 7 anos, que há 6 anos todo mundo sabe que não era para ele estar ali. Porra, a culpa é sua. Mas você não tem um momento para discutir, olhar performance, potencial, plano de desenvolvimento, etc. Vai virando os Highlander dentro da empresa. E um nível de paternalismo enorme, né? Exato. Porque muita gente também não tem coragem de demitir porque fala, mas o fulano tá há tanto tempo, eu tenho uma dívida de gratidão com ele. Cara, tudo bem, assim, acho que é de cada um, né? Mas, às vezes a gente abrir mão do retorno financeiro de toda a companhia por causa de 1, 2 pessoas que estão ali. E pior, essas 1, 2 pessoas, elas estão ditando a sua cultura, né? Tá todo mundo olhando ali, vendo o que é permitido. Aquele cara que nunca chega no horário, aquele cara que não cumpre os planos de ação, etc. Isso começa a virar um pressuposto na empresa. Ó, cara, o cara tá aqui há 7 anos, não faz isso, tá tudo bem. Então, daqui a pouco você não vai ter mais 1 ou 2 caras só. Você vai ter 10, 20, 30, né? Essa é a realidade. Então, eu acho que um ponto importante também é, cara, como que a gente implanta avaliação de desempenho, cara, regulares, para que tenha um momento estruturado, né? E discutir cada pessoa ali, não de forma leviana, mas com profundidade, né? Olhando entregas, metas, questões comportamentais também. E quando for preciso, cara, ajusta. Quem ainda não montou um planejamento estratégico? A gente está em janeiro de 2025. É tarde para começar? Porque tem um conceito do Simon Sinek, que é um dos autores que eu sou encantado com ele, que é a ideia do jogo infinito. Uhum. E essa ideia de jogo infinito independente. Existem jogos finitos e infinitos, né? Os jogos finitos têm regras claras, jogadores claros, e o jogo infinito não, que é o caso de uma empresa, de um relacionamento. Não tem um final da empresa, não tem uma linha de chegada na grande maioria das vezes, a não ser que seu objetivo seja muito claro, fazer um exit. Mas tudo bem, vamos pensar que na grande maioria das empresas que acompanham o podcast, a ideia é do jogo infinito, que no final de dezembro sempre vai ter um janeiro, no final de um julho sempre vai ter um agosto e assim sucessivamente. Tem uma época certa para fazer planejamento? Existe um ciclo certo? Tem que ser anual? Definitivamente não. Definitivamente não. Esse conceito de que a gente tem que chegar em dezembro, fazer 2 dias de workshop com um post-it na parede, ele é a antítese do que eu acredito. A estratégia ela é uma jornada. Você achar que você em 2 dias você vai formular a estratégia da sua vida com plano financeiro, metas, etc. E beleza, agora é só ficar o ano inteiro executando aquilo que você planejou em dezembro, você está completamente equivocado. Para mim, o melhor momento para você ter discutido a sua estratégia era no início da sua empresa. O segundo momento é amanhã. Não interessa se é dezembro, se é janeiro, etc. Aliás, nosso pico de vendas, cara, foi maio, agosto. Porque eu acho que as empresas estão entendendo isso. Não dá para eu esperar o próximo ano. É o quanto antes eu preciso me organizar. Cada mês que está passando, eventualmente você está perdendo 3, 4 pontos percentuais de margem. Quanto que isso é de dinheiro no seu bolso? Se você não sentar e discutir com o seu sócio e alinhar e escolher não fazer algumas coisas, escolher ser mais eficiente, etc. Então não tem hora. E a jornada, ela tem todos os programas lá na VPX, acho que é o que reflete essa minha crença, todos os programas lá são recorrentes. Porque isso é uma jornada. Nós vamos partir aqui de uma estratégia que eu falo que é a estratégia deliberada. Olha, essa é a nossa primeira tese. Essa é a nossa primeira tese. À medida que a gente for executando ela, através dos indicadores, a gente vai validar se o que a gente acreditava está de fato funcionando. Certamente vai ter coisa que a gente formulou que não faz sentido. E a gente vai precisar eventualmente fazer um ajustezinho. Vou te dar um exemplo. Na VPX a gente acreditava que dava para trabalhar com consultores em qualquer lugar do Brasil, não precisava ter um escritório, etc e tal. Cara, a gente viu que a performance, a produtividade de quem trabalha dentro dos nossos escritórios, a gente tem 2, um no Espírito Santo e um aqui em São Paulo. Perfeito. Ela é muito superior, o engajamento, a cultura, a retenção, etc. é muito melhor. Então nós fomos e ajustamos esse negócio. Olha, não vai ser em qualquer lugar, vai ser nos lugares onde tiver escritório, tiver liderança, etc. Ajustamos.
Mas não é porque a gente gosta, é porque a gente viu que a produtividade no final do dia ela fica melhor dessa forma. Isso é base da nossa estratégia. Então, o melhor momento era no início da sua empresa, na minha visão. O outro melhor momento é amanhã, sentar e discutir isso. E aí você vai entrar numa jornada. Mensalmente, você ter, Gustavo, a rotina, né? Seja um comitê de estratégia, seja um conselho consultivo, mensalmente você sentar e fazer o que a gente chama de reflexão estratégica. Que, cara, tá fazendo sentido isso? Quais são os indicadores? A gente está executando a estratégia? Estamos. Os resultados estão vindo? Não. Pô, então a gente tem que repensar um pouco. É uma jornada. Tem empresa que eu faço isso desde muito antes da VPX existir. Tem empresa que está comigo há mais de 4 anos. Que legal. E que eu sento todo mês. Todo mês a gente tem discussão. Fala, cara, puta, precisamos, a gente ainda não encontrou a veia e tal. Pô, já passei do conselho de empresas que estavam há 8 anos com consultores externos e tal, refinando a sua estratégia. Se você pega o maior caso de estratégia, ou um dos maiores que eu conheço, que é a Southwest, né, uma companhia aérea americana, que é, porra, aquilo ali é uma aula, né, cara? Você tem 50 anos essa empresa executando a mesma estratégia, Gustavo, 50 anos, cara. 50 anos. E certamente ajustando. A Ambev, né? Quantas décadas? Vem lá de trás, tal, as fusões, etc., o ganho de eficiência, a padronização, etc., e reforçando, e descobrindo todo ano o que funciona, o que não funciona, etc. Então isso é uma grande jornada. O que por si só já deixa claro que não faz sentido esse negócio de, não, vou esperar novembro para fazer. Legal, você tem 10 meses para perder de 3, 4, 5 pontos percentuais. Para ficar à toa. Cara, mas você deu um exemplo muito legal. E realmente eu concordo que a estratégia ela precisa de ser reajustada durante todo o tempo. Tem um livro muito legal do William McRaven, que foi o comandante que trocou a captura do Osama Bin Laden. Uhum. E o livro se chama Liderar é Simples, mas não é fácil. Principalmente para quem está começando liderança, sempre recomendo. E um dos capítulos, dos tópicos dele de modelo de liderança é que nenhuma estratégia sobrevive ao primeiro combate com o inimigo, porque a estratégia, por mais que você bole, eventualmente vão surgir mudanças e você não consegue ter todas as variáveis mensuradas. O próprio Jeff Bezos fala, se você precisa ter 100% das informações para tomar uma decisão, provavelmente você está sendo muito lento nessa tomada de decisão. Mas eu montei o meu planejamento, montei a minha estratégia e cheguei em julho, eu tô com 15% da minha meta, do que era o objetivo do final do ano, eu tenho certeza que eu não bato mais. Eu redesenho toda, ou eu guardo isso de legado, de histórico. Qual é o caminho se você errar de muito o planejamento? Boa. Você lembra que eu falei sobre os 16, 18 indicadores? Perfeito. Aqueles indicadores, eles não são só indicadores de performance, são indicadores que medem a execução estratégica. Então eles vão me ajudar a ver assim, cara, eu estou executando aquilo que eu me propus na formulação. E aí uma estratégia ela pode não funcionar por 2 motivos. Um que é a estratégia estava errada ou a estratégia não está sendo executada. Então tem um porém aqui nessa história. Eu teria que chegar em julho lá na sua empresa e falar assim, deixa eu olhar aqui o painel de bordo e as iniciativas que a gente falou que ia fazer no início do ano, Gustavo, para eu entender, vocês estão executando a estratégia? Porque não adianta nada você formular lá e tá executando qualquer outra merda. Não vai dar certo, é lógico. Tá? Agora, se eu pego lá e falo, caraca, a gente implementou as iniciativas que a gente tinha se proposto, a gente está executando aqui boa parte daquilo que a gente pensava, que imaginava lá na formulação estratégica, mas o resultado financeiro não está vindo. Opa, aqui a gente tem um alerta, talvez a gente tenha aqui mais para pivotar a estratégia do que ajustar. Quando eu falo ajuste, são ajustes pontuais, como esse que eu te falei. Não é em qualquer lugar do Brasil, são lugares que a gente vai ter escritório. É um ajuste pontual. Agora, pergunta é, Gustavão, o cliente e a necessidade, eles existem? Vamos tomar que sim. Opa, então talvez a gente tenha que mudar só o como que a gente vai atender isso, né? A proposta de valor é de fato valor para o cliente, porque às vezes a gente desenha a proposta de valor que a gente descobre que não é valor para o cliente, pô. É valor para a gente. É valor para a gente acha que é legal. Ai, cara, eu quero vender a experiência do cliente. Mas se o cliente só reconhece preço, você está vendendo coisa errada, pô. Então, isso aqui é um indício que a estratégia está errada, tá? Ah, na cadeia de valor a gente tem coisa para ajustar? Tá bom, ajusta a cadeia de valor, e não é pivotar totalmente sua estratégia. Então a gente precisa entender, não é um processo tão claro assim. O que eu não sugiro fazer é, pô, nos primeiros soluços, tô 3, 4 meses aqui, não executei nada, vou pivotar. Pô, aí não faz sentido nenhum, sacou? Você tem que ter um mínimo ali de solidez, de constância, executar o que você se propôs e tudo mais, para você poder entender se aquela estratégia de fato não existe.
aquela estratégia de fato estava errada. E normalmente, cara, o que a gente fala aqui, o próprio Porter falava isso, né? Para você ter uma estratégia, a discussão que você tem que ter o cliente e a necessidade que eu busco atender, eles vão continuar existindo daqui a 5 ou 10 anos? Perguntar lá na Captas. Cara, pequenas e médias empresas vão continuar tendo a necessidade de recrutar talentos daqui a 5, 10 anos? Sim. Eu acho que sim. Com a tendência de dificultar ainda mais. Exato. Então, o como que eu vou fazer isso vai sendo alterado. Daqui a pouco você vai usar inteligência artificial, daqui a pouco, sei lá, você vai ter um modelo preditivo de funcionários que vão se adequar melhor às empresas ou não. Mas, cara, nossa estratégia, ela tá, cara, eu vou ser aqui imbatível em fornecer mão de obra qualificada com menor custo, com melhor custo-benefício, etc., para a empresa pequena. Todo um exemplo, né? Sabe, a estratégia, ela tá num campo anterior aqui do que o como você está entregando. O como, ele vai continuar existindo, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar sobre isso, só para fechar esse ponto. É uma empresa de proteção contra incêndios que a gente atende, e aí um dos donos, ele me questionou, ele falou: Rodrigo, faz sentido a gente montar uma estratégia, sendo que o mercado está mudando tanto? E aí o foco dessa empresa é atender grandes indústrias no Brasil todo, eles são sensacionais, grandes indústrias no Brasil todo, uma proposta de valor de ser os sistemas de proteção contra incêndio mais confiáveis do Brasil. Então, em mais de 40 anos de empresa, eles nunca tiveram um incidente na empresa deles. E por isso, eles conseguem cobrar um preço acima da sua concorrência. Se quer credibilidade, etc., você vai ter que me pagar um pouco a mais. Pergunta que eu fiz para ele, a pergunta dele é muito inteligente. A pergunta que eu fiz foi: você acredita que daqui a 10 anos grandes indústrias vão precisar de sistema de proteção contra incêndio de altíssima confiabilidade e vão estar dispostos a pagar por isso? Pô, com certeza. Sim. Show de bola. Se vai ser robô, se vai ser inteligência artificial coordenando isso, cara, isso aqui a gente vai discutir. A nossa área aqui de P&D ou de operações vai trazendo soluções, mas a nossa estratégia ela é isso aqui. Esse cliente, essa necessidade, essa proposta de valor, o como a gente vai ajustando, vai tunando no dia a dia. Inclusive com as tecnologias que forem sendo disponibilizadas, etc. Porque nem todo mundo precisa estar na vanguarda de desenvolver tudo, né? Então, é às vezes mais simples, sabe, Gustavo, do que a gente ficar tentando adivinhar de como é que vai ser e o como, porque o como a gente tá vendo, tá mudando todo dia esse negócio, né? E falando sobre mudança, cultura é um tema que eu sou apaixonado, a gente sempre discute aqui nos episódios sobre cultura. Tem a frase célebre do Peter Drucker, que a cultura como ele estratégia nega, né? no café da manhã. Ele fala que não é dele. Ele disse que não? Ah, boa. Mas eu concordo com ela até a página 2, né? Assim, porque tudo bem se você tiver uma cultura extremamente desalinhada, com cada um remando para um lado, não adianta você ter estratégia nenhuma, que todas as estratégias que você criar, elas vão dar errado de qualquer forma. Mas a estratégia também deveria olhar a cultura. Uhum. Para mim, a cultura é um dos pilares da estratégia. Perfeito. E qual é a função da cultura no papel e no planejamento estratégico de uma empresa? Existe, como eu falei, né, tem várias definições de estratégia. Uma delas é como que você vai organizar a sua empresa em termos de tecnologia, processos, gente e cultura, certo? Para obter suas vantagens competitivas. Eu falei que ele nega, mas tem alguma coisa aí que eu acho que ele falou que ele não é o autor dessa frase, sei lá o que foi, mas enfim. Primeiro que eu acho uma grande besteira ficar discutindo quem que come quem, qual que é o mais importante. A execução é mais importante que planejamento é mais importante que estratégia. Cara, assim, de novo, né? Uma empresa que cresce, sustentável, longo prazo, etc., ela opera várias coisas muito bem. Ela tem sua hora de planejar, ela tem sua hora de discutir estratégia, tem sua hora de discutir cultura, tem sua hora de discutir execução. Essas coisas, elas estão interligadas. Um sem o outro vai cair. Vai cair. E aí a reflexão que eu faço, eu discuto muito isso com os meus sócios, qual é a cultura que você quer na sua empresa? Qual é a cultura que você quer na sua empresa? Normalmente, a resposta que eu recebo é: eu quero uma cultura Ambev na minha empresa. Quero a cultura Apple na minha empresa. Quero a cultura G4, etc. Legal, mas isso reforça a sua estratégia? Ou isso te aproxima a chegar nos objetivos da sua empresa? Esse é o ponto. Porque a cultura, na minha leitura, cultura não é necessariamente aquilo que eu, Rodrigo, gosto. Ou que eu acho bonito. A cultura, ou o padrão comportamental das pessoas aqui dentro da VBX,
eles deveriam ser aquilo que me aproxima ou que está alinhado com os objetivos que eu tenho com a companhia. Essa é a minha leitura. Então, por que a Ambev tem aquela cultura austeridade, processos ultrapadronizados, rotinas, etc. Cara, isso está totalmente ligado à estratégia deles, liderança em custo, controle de qualidade, produtividade, 4 turnos, etc. Está intimamente ligado. Uma cultura Apple de atenção aos detalhes, um setor de embalagens, etc. Está totalmente ligado a uma estratégia de diferenciação do cliente em cada ponto de contato, desde a loja até a embalagem do seu iPhone, perceber o carinho que aquilo foi feito e fazer com que ele pague, ao invés de R$3.000, pague R$8.000 no celular. Então, essas coisas todas, elas têm um porquê. Então, na minha visão, com uma estratégia delimitada, a gente vai conseguir desdobrar ela em quais são os padrões comportamentais que eu espero ter dentro da minha empresa. Ou qual a cultura que eu quero ter. E aí tem esse autor, não sei se você já leu ele, que chama Edgar Schein. Sim. Que é um cara, acho que foi ele que começou a discutir isso. E ele traz de forma muito clara. Olha, cara, são os aspectos, são os valores, são os pressupostos da sua empresa que você precisa para se alinhar com seus objetivos estratégicos. Ponto. Aí eu acho do caramba. Mas não necessariamente a gente ficar tentando copiar a cultura de um lugar do outro só porque a gente achou bacana. Eu já errei isso. Eu já criei uma empresa que eu falei, não, vou pegar, para mim cultura no início era só valores. E aí falei, vou pegar aqui uns 5 valores da Coca-Cola, uns 3 da Ambev, uns 2 da Microsoft, manda bala, é isso. Sim. Que é o maior erro. E a cultura, ela muda. Porque na medida que o negócio vai avançando, determinados comportamentos que você queria que tivesse no início não são mais necessários e precisam de existir outros comportamentos. Esses comportamentos vão evoluir na sua empresa para você chegar onde você quer no final, que é a sua estratégia, você bater o seu resultado. Qual que é um dos principais erros que você vê, Rodrigo, para quem está implementando estratégia hoje? Implementando estratégia ou cultura? Implementando planejamento estratégico. Implementando planejamento estratégico. Os principais erros... Cara, eu não vou falar de principais erros, vou falar onde que normalmente ele falha. Boa. Onde normalmente as empresas falham. Na execução. Aquela pergunta que eu fiz, a estratégia estava errada ou a gente não está executando? Normalmente as empresas não executam. Tá? Por quê? Porque o que é urgente sobrepõe o que é importante, sobrepõe o que é estratégico. Então eu acho que esse é um dos principais pontos. O segundo é pessoas. Quando eu digo pessoas, quero trazer um ponto menos subjetivo, tá, Gustavo? Boa parte dessas empresas, elas não têm referência do que é uma pessoa realmente boa, do que é um gestor realmente bom. Então, por isso que eu falei, às vezes o CFO é o financeiro de confiança. Mas tá aqui 15 anos, etc. Cara, ele é 10, ele é o pitbull do cofre, etc. Tá bom, mas a gente vai precisar dar um passo a mais. Precisa de alguém que entenda estrutura de capital, que otimize esse recurso, que implante processos que tragam mais controle, etc. Então, acho que primeiro é na execução. Segundo, que está totalmente ligado, né? Pessoas, sem dúvida nenhuma. E um terceiro, eu acho que seria... Essa pergunta é boa. Acho que seria o foco excessivo em vendas e crescimento. Por quê? Gostei dessa resposta, não imaginava. Porque quando você pergunta para algum empreendedor o que ele quer, normalmente ele vai te falar que ele quer crescer. Ou que o problema da empresa dele é crescimento. Ou que o problema da empresa é vendas, etc. Eu não sei muito bem qual que é o motivo disso, mas eu acho que tem um lado egóico dessa história, né? Se você olhar as notícias de empresa no jornal, dificilmente elas estão falando tal empresa paga dividendos recorde para os seus acionistas. Você não vai ver. Mas assim, a empresa cresceu 3 vezes em 2 anos. Então isso traz um lado egóico, na minha visão. Esse é um dos motivos. Acho que outro motivo é que as empresas apuram muito mal seus resultados. Então elas não olham margem de lucro líquido, elas não olham margem EBITDA de uma maneira correta, elas nem sabem a diferença de fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre, etc. Então, a própria ignorância de não conhecer os termos financeiros leva elas a discutirem apenas faturamento. É fácil, né? Que é uma métrica mais fácil. Tá? E aí, boa parte das empresas, principalmente varejo, bens de consumo, etc., elas quebram crescendo. Porque essas empresas, quanto mais elas crescem, normalmente elas demandam mais capital de giro, que é um negócio meio incompreendido, boa parte das empresas, ela demanda mais caixa, e o empreendedor começa, cara, mas eu estou vendendo mais e eu não estou vendo dinheiro, estou tomando dívida, etc. Eu estou indo para capital de giro, se você não se programa, a sua empresa quebra.
Dá um exemplo para turma, Claro. principalmente eu acho que quem é de comércio, indústria, Claro. para eles isso faz uma diferença muito Absurdo. grande, né? É basicamente o seguinte, se eu sou uma empresa de bem de consumo, vendo, por exemplo, energético, tá? Cara, eu preciso fabricar o energético hoje para vender ele mês que vem e para receber dos clientes daqui a 90 dias. Normalmente é assim, pago o energético hoje, ele chega aqui, eu vendo mês que vem e dou um prazo para o meu cliente. Beleza? Se eu quero, vamos supor que para eu vender 5 milhões, eu tenho que ter um estoque de 1 milhão. Aí beleza, eu vendi, paguei 1 milhão hoje, vendi tudo mês que vem, só que eu só vou receber daqui a 90 dias, ou seja, meu caixa está zerado. Aí eu falo, cara, vou crescer, preciso vender mais. Para vender mais, eu tenho que agora comprar 2 milhões de estoque. Só que o dinheiro já não tá ali. O dinheiro não tá ali, então eu vou no banco, pego dívida. Aí no terceiro mês, eu falo, cara, já não é mais suficiente aquilo, vou ter que comprar 3 vezes mais estoque. Aí eu pego mais dívida. E o dia que não vier a venda, que você ficar com esse dinheiro empacado no seu estoque? Ou o dia que você não tiver mais financiamento, ou que você não tiver dinheiro em caixa, não quiser emprestar, você não tiver dinheiro em caixa para esperar esse recebimento, ou você sofrer uma inadimplência, ou um cliente renegociar pagamento. Então, se você procurar efeito tesoura, no Google você vai ver isso, né? Empresas que o faturamento ele vai crescendo e a necessidade de capital de giro ela cresce junto, ou seja, seu caixa ele vai baixando, né? Então isso para a indústria, para bens de consumo, varejo, etc., é muito relevante. Mas tem outras coisas também, né, cara? O risco normalmente ele vai crescendo com o faturamento, a alocação de recursos, você vai precisando colocar mais dinheiro na frente. Consultoria, nosso estoque é consultor. Eu tenho que contratar antes, treinar esses caras para poder pegar mais clientes daqui a pouco. Então, se você não dosa isso, se você não faz um bom planejamento de previsão de vendas com o lado operacional, você quebra crescendo. E aí você falou de execução. Para mim, a execução ela é extremamente atrelada à disciplina de execução. E hoje, muito da turma que você vê discutindo sobre os jovens, a geração X, Y, Z e blá, 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 e cada dia o problema é sempre a geração, o que eu particularmente não concordo, e se é o problema geracional, você tem que se adaptar a ele, e o problema é seu, meu amigo. A geração vai continuar vindo, o mundo vai continuar evoluindo. Se fala muito sobre engajamento. E, para mim, no meu ver, performance gera engajamento, e não é o contrário, não é o engajamento da turma que vai gerar performance. Então a gente precisa de ter performance na empresa o tempo todo, atingir resultado, fazer o negócio continuar crescendo, mas muitas vezes no planejamento a gente olha para um ano, e as pessoas são movidas a metas curtas, a curtos incentivos que sejam semestrais, trimestrais, mensais, quinzenais, semanais, às vezes diários. Como que mantém esse engajamento? Deveria sempre olhar para o longo prazo, ou pessoas mais sêniores conseguem olhar para o longo prazo, enquanto pessoas mais júniores têm que olhar com um intervalo menor? Cara, primeiro que eu questiono um pouco essa premissa da geração, né? Falando da VPX, eu tenho pessoas ali 10 anos mais novas que eu, sócios 12 anos. Tem 20 e poucos anos. São fenômenos, trabalham muito mais do que pessoas mais velhas que eu conheço. Então eu já questiono um pouco isso. E quando eu falo execução, não é fazer troço. Falando execução estratégica, é o que, cara? Focar naquilo que realmente importa. Esse é o problema. As pessoas estão fazendo coisa todos os dias, inclusive um monte de coisa que elas não precisavam fazer. Sim. Esse é o ponto da execução estratégica que eu estou dizendo. Agora, eu acho que não tem a verdade absoluta. Eu acho que em alguns contextos de startup, etc., você tem aquele plano, partnership, eu já fiz muito isso, que engaja no longo prazo, o sonho de fazer o IPO e o cara ter lá 0,1% que vai deixar ele multimilionário, etc. Pode ser um caminho. Eu tenho visto mais nas empresas, um negócio até interessante. Cara, pessoas que estão assim, bicho, eu quero ser bem remunerado, inclusive mais no salário fixo do que no variável. E eu tenho gostado disso, tá? E eu concordo, assim, inclusive. A remuneração fixa tem que ser boa, sim. Ser boa. Cara, vai ter um variável que é o extra mile, né? É o dinheiro do whisky, né? Tem o dinheiro do café, do leite, etc. Tá garantido. O dinheiro do whisky, é se entregar valor pra empresa, bater suas metas, etc. Show. E o engajamento é o seguinte, entrega pra caramba que eu te dou mais um mês aqui dentro da empresa. Entrega pra caramba, te dou mais um mês. Te dou mais um ano. É claro que eu tô falando de forma provocativa, mas, se você oferece um bom salário, um bom ambiente, uma coisa interessante que faz as pessoas crescerem, etc., será que elas não valorizam às vezes, o simples fato de continuar trabalhando naquela empresa ali, né? Então, acho que aí entra, cara, cuidar bem das pessoas, cuidar em troca de uma geração de valor. Eu não tenho filho desse tamanho. Eu não tenho filho de nenhum tamanho ainda, né? Então,
Muitos falam esse negócio, não, o gestor ele tá ali para cuidar do time. Sem dúvida nenhuma. Desde que haja uma relação de troca. Você gere valor para a companhia, eu vou, meu irmão, até o fim do oceano, cara, para te defender, para sair na mão, não tem problema. Mas tem que ter uma troca. E eu não tô falando só de troca financeira, mas de cumplicidade, de respeito, de ajudar, cara, em tudo que tiver ao seu alcance, entende? De jogar junto mesmo. De jogar junto. Então, eu acho que isso é um puta de um motivo de engajamento, assim, para essas pessoas. E eu acho que nos últimos anos ficou até mais simples. A gente viu há 5, 6 anos atrás, todo mundo queria ir para a empresa ganhar equity, ganhar equity, ganhar equity. Um monte de gente percebeu que equity é vender hora fiado. E que boa parte dos equities eles não se tornam dinheiro em nenhum momento. Né? Então, eu acho que o pessoal tem voltado a valorizar uma coisa mais simples, boa remuneração, bom ambiente de trabalho, estou aprendendo, estou me desenvolvendo, trabalhando com gente que eu admiro, show de bola. Isso gera engajamento pelo simples fato de, vamos continuar trabalhando junto. Você tocou 2 pontos muito legais aqui. Um que, de fato, o gestor não tem responsabilidade sobre a vida pessoal das pessoas. E não deveria ter. Você tem a sua missão e uma das suas funções é cuidar do seu time. Quanto maior a sua missão que você não consegue bater sozinho, maior vai ser a sua equipe por trás para te ajudar a alcançar. Mas, se o seu funcionário é casado, paga um apartamento, tem um carro super caro e fala, mas o meu fixo tem que ser mais alto porque o meu custo de vida é mais alto, meu amigo. Me desculpa, né? Cada um tem o seu estilo de vida para atingir os seus resultados. E eu estava lendo recentemente um artigo de Harvard que diz sobre motivação e desmotivação das pessoas. Tem um ponto que ele vira e fala que o ao contrário de desmotivação não é motivação. É só a pessoa não estar desmotivada. A motivação ela é gerada por outros critérios. E aí ele mostra um quadro. Os principais fatores de desmotivação e fatores de motivação. Eles não são inversamente proporcionais. O que desmotiva? Higiene no trabalho. E aí eu digo higiene no trabalho ser uma empresa com políticas legais, ser uma empresa com políticas ok, com um ambiente de trabalho bom. O seu gestor é um outro fator muito grande de desmotivação. O trabalho em si é um outro fator muito grande de desmotivação. E aí só em 4º lugar entra o salário. O que motiva as pessoas? O primeiro fato não é salário, tá? Interessante. O primeiro são os achievements, são os seus alcançáveis, os seus entregáveis. Depois ele olha para o seu reconhecimento dentro da empresa. Depois ele olha para o seu potencial de atingir resultados e crescimento dentro da empresa. E aí só depois entra salário. Sim. E isso é muito legal. Então, assim, cara, entrega o básico de uma empresa e dê coisas que motivem as pessoas, que aí sim você consegue ter uma empresa motivada. Cara, o negócio não é, eu preciso ter um monte de frutinha no almoço, de sobremesa para todo mundo. Cara, não é isso que gera motivação no longo prazo. Isso é incentivo sempre de curto, né? Tem um livro que chama Compensation, que ele aborda muito compensações não financeiras. Boa, legal. Que é um pouco disso, né? Eu acho que todos nós, né, cara? Vou te dar um exemplo, né? Quando eu estava saindo da Zite, eu recebi pouquíssimas propostas de trabalho na minha vida, assim, 2 ou 3. E quando eu estava saindo da Zite, apareceu numa empresa listada, com puta salário legal, etc. E aí eu falei, melhor do que o que eu tinha na época, né? Obviamente, estava sendo uma empresa pequena para uma empresa que era listada. E aí eu falei, olha, cara, só que hoje foi um headhunter, né, que tava conversando. Só que hoje tem um ponto. Eu participo aqui, a Schneider, eu passava de 5 ou 6 conselhos. Ele falou, cara, esquece. Nenhum horário vai ser permitido. Nem sábado, nem domingo, etc. E outro ponto importante, lá é 7 horas, tem que estar no trabalho, etc. Não tem nada de errado, inclusive eu acordo antes. Eu poderia estar às 7 horas no trabalho. Mas essas coisas, para mim, elas são mais importantes do que o salário que eu teria lá eventualmente. Né? Então, esse tipo de coisa, óbvio que isso é para mim, mas para outras pessoas é uma flexibilidade de horário. Para outras pessoas, às vezes, é estar numa empresa que não fica pregando que todo mundo tem que ficar virando noite. O mercado de consultoria tem muito isso, né? Sim. Os caras falam, puta, bicho, não quero ganhar 20 ali, prefiro ganhar 15 aqui, que eu vou ter uma vida de alta performance, de entrega, etc., mas que eu não preciso ficar virando noite, tá tudo certo. E pensar isso estrategicamente dentro da sua empresa é muito interessante. Qual que é o nosso modelo de compensação? Quais são as compensações financeiras e não financeiras que a gente quer oferecer aqui dentro?
Você pode optar por estar lá acima do primeiro quartil, pagar melhor do que todos os seus concorrentes? Pode. Mas isso tem que ter um sentido, isso tem que fazer parte da sua estratégia. Eventualmente você fala, cara, não, vou estar aqui no segundo, terceiro quartil, em compensação vou ter outros modos de remuneração aqui que quem eu quero contratar vai ver valor. Né? Então esse é um lance legal para ver também. Cara, que legal. Eu vou ler esse livro. Nunca... Bem denso também, eu li, tô lendo ele ainda. Mas é bem legal. Há um tempo atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, uma vez eu ouvi um gestor meu virar e falar assim, Gustavo, a partir de determinada época na sua vida, eu sempre fui muito capitalista, eu sempre quis crescer muito rápido, eu sempre olhei de fato o salário. Falei, cara, vai chegar uma época na sua vida que o salário não vai ser mais determinante para suas tomadas de decisão. E eu virei e falei assim, não, sempre vai ser determinante. Ele falou, não vai, porque daqui a pouco você vai começar a receber um valor que vai pagar todo o seu custo de vida, e seu custo de vida não vai subir. Para muitas pessoas sobem, tá? Mas assim, o meu especificamente não ia subir porque ele me conhecia muito bem. Seu custo de vida não vai mais subir. Então assim, não é ganhar 10% ou 20% ou até 50% a mais que vai mudar agora a sua vida. Então você vai ter que trabalhar por alguma coisa que vale a pena para ti. E eu consegui encontrar isso na Captas. Então fico muito feliz da Captas existir, da empresa existir, e hoje eu dou razão a ele. Mas eu demorei muito a dar razão. Só que é a partir de um determinado momento que começa a fazer a diferença. Né? Total. E para algumas pessoas vai ser mais importante dinheiro, para outras menos, etc. Né? Acho que não tem a verdade absoluta assim, né? Mas acho que, olhando do ponto de vista da empresa, à luz da estratégia, você ter a sua definição. Como que você quer remunerar? Relativamente ao seu mercado, quais outras coisas além da compensação fixa, variável, etc., que você quer proporcionar para os seus colaboradores, né? E isso faz parte da sua estratégia também. E cada um tem a sua estratégia de vida pessoal. Total. A empresa é um meio para as pessoas, assim como as pessoas são um meio para a empresa. Ambos vão sair beneficiados se estiverem alinhados, visão de curto, médio e longo prazo. Né? Perfeitamente. Rodrigo, vamos falar que eu montei um plano, tenho os meus 16 indicadores. Existe alguma ferramenta que você possa indicar para o pessoal que seja mais acessível ou até gratuita de conseguir acompanhar esses indicadores? Ou até o Excelzão da massa mesmo. Eu ia dar essa recomendação genial. Excel. Excelzão, né? Boa. Excelzão. Eu explico, tá? Existem outras ferramentas. Eu já participei de empresas que usam lá BIs monstruosos, etc. e tal. Para a gestão especificamente de indicadores, faz parte do rito o gestor ir lá e digitar quanto que está o realizado dele. Uhum. Beleza? Então, se eu vou ter uma reunião de indicador com você amanhã, eu espero que hoje, ou amanhã cedinho, de madrugada, etc., você vai lá e digite, olha, eu realizei tantos % da meta. Por que eu gosto disso? Empiricamente, eu vi que nas outras empresas, quando o sistema ele gera automaticamente os atingimentos, não tem esse processo de comprometimento na apuração. E boa parte das vezes, Gustavo, o gestor está descobrindo aquele resultado na hora da reunião. O que é uma merda, né? Porque esses caras estão vendo na hora da reunião, você acha que ele vai conseguir me dar uma explicação boa por não ter atingido? Você acha que ele vai ter trazido um bom plano de ação para corrigir aquilo? Provavelmente não. Então faz parte do meu rito o gestor ir lá e preencher o seu indicador, e aí a gente usa o Excel. E a gente usa isso nos nossos clientes, e pô, claro que o time lá faz uns Excel que parece um sistema, né? Mas é o Excel. Tão simples quanto isso. Cara, aliás, para quem tá ouvindo aí, nada do que eu tô falando aqui, cara, é ciência de foguete, sacou? São coisas simples. Você vai precisar ali do Word e do Excel para você conseguir ter as ferramentas. Um painel de bordo, um tracker de orçamento, etc. Só não abra mão de um bom sistema que integre ali o RP, o gestor financeiro, etc., que integre o que está acontecendo na sua empresa, né? Uhum. Emissão de notas, gerando recebíveis, e que você consiga extrair ali a base de contas a pagar, contas a receber. Isso aí usa um sistema. Mas para você fazer a gestão de indicadores, o Excel ele deveria ser mais do que mais do que suficiente. Falo isso de caso vivido. Legal, eu fico mais tranquilo de estar usando o Excel na Captas e não estar cometendo nenhum erro grotesco aqui agora. Cara, implanta um BI lá para ficar trazendo indicadores, você vai me falar. Fora quando o cara não chega e fala assim, ih, rapaz, acho que esse número aí tá errado, tem que chamar o pessoal da TI. Não vou falar hoje não, porque eu preciso ver... Pô, eu não vi isso nem 2, nem 3, nem 5 vezes, foram inúmeras. E, cara, de fato acontece. Porque o BI ele tá usando ali uma API ou tá conectado direto no banco e vai mudar alguma regra de negócio, muda a apuração.
Só que eu não quero isso. O momento da reunião de indicador ele é objetivo, ele é pragmático. Tem que chegar o cara sabendo quanto que foi, comprometido com o resultado, qual que é o plano corretivo. Né? Então faz parte do meu rito isso aí. Boa. O mais torturante que possa ser. Última pergunta, Rodrigo. Se você tivesse que indicar um livro para alguém que quer entender mais sobre estratégia, você falou um livro aqui no início do podcast que eu gostei muito, que é o Safari da Estratégia. Tem mais algum que você indicaria? Tem o livro, para quem quer entender, que eu acho que é o mais didático de todos. Se chama Entendendo Michael Porter. Apesar de ser um livro de uma ex-aluna do Michael Porter que explica ele, então olha que bacana, né? É a ótica de uma aluna que teve que compreender aquela cabeça, cara, genial do Porter, explicando para pessoas mais leigas o que ele queria dizer, inclusive tirando vários preconceitos do tipo... estratégia não é nada, inovação é tudo. Ela começa a explicar, cara, que o Porter sempre defendeu estratégia através da inovação. Uhum. Esse lance, o mercado tá dinâmico, não dá para ter uma estratégia. Ela explica isso lá, o que o Porter pregava, o que a estratégia prega, o que você precisa para ter uma estratégia. Esse livro, Entendendo Michael Porter, ele é assim, cara, de novo, não é para ler, é para estudar. É para estudar. E fica uma dica também, talvez você vai ler hoje não vai fazer sentido. Talvez não vai fazer sentido. Eu indico esse livro aí para quem está crescendo, mas não está vendo dinheiro no caixa. Indico esse livro para quem se sente paralisado no dia a dia, sem saber qual rumo, qual rota tomar. Indico esse livro para quem, cara, quer começar a ter uma visão, uma clareza maior estratégica de quais decisões tomar, o que é melhor para a empresa. Mas talvez para muitas pessoas não vai fazer sentido. Talvez para alguém que está lá na operação vai achar isso a maior besteira do mundo. Então, eu demorei alguns anos, tá? Demorei alguns anos para fazer sentido o tema estratégia. Eu vivi quase 5 anos sendo o completo negacionista disso, porque tinham me explicado totalmente errado. Lá atrás. Entendeu? Até um dia que o Vansan, que foi um companheiro meu de conselho, hoje é meu sócio, ele começou a me explicar isso de uma maneira tão simples. Falou, Rodrigo, assim, me dá um papel, uma caneta que nós vamos discutir a estratégia aqui. Não precisa de nenhuma ferramenta, nenhum BSC, nenhuma Canva, etc. Nós vamos discutir a estratégia aqui. É simplesmente uma tese de como que a gente vai conseguir ganhar esse jogo em termos de margem de criação de valor. Ponto. Cara, começou a me explicar, eu falei, porra, peraí que isso aí é outra coisa. Mas levou muito tempo, entendeu? Uhum. Levou muito tempo até eu conseguir. Então, talvez seja a minha dica. E se não fizer sentido hoje, não desiste não. Algum dia vai fazer. Eu li um livro recente que é As 10 Lições de Estratégia de Harvard. Maravilhoso, o roxinho, né? Um roxinho, isso exatamente. Maravilhoso. Os 2 primeiros artigos daquilo ali eu já li umas 50 vezes. E precisa ser estudado, não é só ler. Precisa ser estudado. Né? Os 2 primeiros ali, se eu não me engano, são do próprio Porter, né? Que ele, inclusive, ele faz uma revisão do conceito de estratégia, é muito louco, né? Imagina o que é a cabeça do cara, velho. O cara ficar fazendo... Ele chega no final do primeiro ou do segundo artigo e ele fala, então, o que é estratégia? Estratégia é criar compatibilidade entre as atividades da empresa. Que, puta, você falando assim não faz sentido nenhum, mas quando você lê aquele artigo, você entende o quanto que a coerência na tomada de decisão, ela deixa as coisas mais alinhadas, menos dispersas, e toda a energia, ou quase toda a energia, ela vira trabalho, e não entropia. Você fez engenharia, você deve lembrar lá do conceito de entropia, dispersão, né? Sim. Dispersão de calor, o caos, etc, né? Ou seja, alinhe as coisas dentro da sua empresa, que a energia ela vai virar mais trabalho, mais resultado, etc. Ele sai com essa... Porra, quase uma poesia isso, né, cara? Estratégia de criar compatibilidade dentro da empresa. E faz muito sentido. Muito sentido. Tem 1 milhão de exemplos práticos. Quem quiser, depois me segue lá no Instagram, no LinkedIn, que eu posso contar mais causas. E como que as pessoas te encontram? Quais são as redes sociais? @o Rodrigo Miranda, lá no Instagram. E no LinkedIn, só jogar Rodrigo Miranda, VPX, que vai achar lá também. E, bom, eu tenho agenda, um tempo muito dedicado para conseguir falar com pessoas, com empreendedores, etc. Quem tiver qualquer dúvida, quiser ver uns cases, só mandar aí que eu tenho o maior prazer de falar. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela aula. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo saiu daqui muito melhor do que entrou. De coração. Obrigado. Bom, pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram, Gustavo_Arantes_, no LinkedIn, Gustavo Arantes, e também mensalmente aqui no podcast Rumo à Excelência. Muito obrigado pela companhia. Um abraço.